você, musicalidade, né? Isso. Seja muito bem-vindo à nossa casa de oração. Muito obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer retornar a esta casa, né? Hoje, numa terça-feira à noite. Já vim aqui no sábado à tarde, né? E trago um abraço fraterno dos meus companheiros da Sociedade Espírita Luz e Caridade, lá no bairro Rossato, adiante um pouquinho do quilômetro 3. Sou trabalhador há 35 anos da casa, né? E estamos aqui para trazer um assunto muito importante. Um desafio chamado família. Vamos tecer alguns comentários sobre a família. E eu vou pedir permissão para os irmãos para nós ler a primeira folhinha aqui, a introdução deste livro, que é uma mensagem de Joana de Ângeles, recebida por Divaldo Pereira Franco, em 15 de setembro de 1999. Mas ela continua muito atual, essa mensagem. Um desafio chamado família. Nestes tempos tormentosos, ou melhor, nesses tormentosos dias em que as instituições nobres, tais o lar, a família, o matrimônio e outras, são consideradas decadentes pela alucinação que medra nos mais diversos segmentos da sociedade terrestre, torna-se tão urgente quanto inadiável um esforço generalizado para serem restaurados os valores ético-morais, culturais e espirituais da humanidade, que tem sofrido acirrados combates de extermínio. O homem da tecnologia e da biônia, da cibernética e da física quântica, da engenharia genética e da biologia molecular, ensoberbecido pelas conquistas da inteligência, derrapa, lamentavelmente, nos tormentos psicológicos característicos da perda de direção de si mesmo e dos objetivos essenciais da vida. Fascinado pelas conquistas de fora, não se dá conta dos prejuízos internos que o consomem, por falta de estrutura emocional para suportar as pressões desencadeadas pelos fatores degenerativos por ele próprios gerados. Nestes dias, a glória do intelecto e aberrações do sentimento, aguardando orientação. O Espiritismo chega no momento próprio para convidá-lo a uma revisão de conceitos, bem como a um aprofundamento consciente e sério da realidade de si mesmo, na condição de ser imortal, que é, e ao invés de apenas factotum orgânico que ruma sem destino, perdido na própria incúria. Preocupado em seu tempo com as futuras sociedades, esta que estamos experienciando, assim como aquela que logo mais surgirá, o insigne codificador da doutrina espírita, considerando a problemática da velhice, no que diz respeito ao trabalho e ao repouso, considerou com propriedade que há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Mais adiante, prosseguindo com as suas reflexões profundas, comentou o nobre educador: a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Esta questão é 685A do Livro dos Espíritos. Tendo em vista o pensamento do eminente mestre de Lyon, saudamos neste livro uma proposta séria e oportuna para a construção de uma família dignificada pelo exemplo e pelo reto cumprimento dos deveres que devem viger entre pais e filhos, cônjuges e parceiros, e todos aqueles que constituem o conjunto doméstico. Temos certeza que aqueles que lerem a presente obra, com interesse, desejosos de contribuir com algo nobre e elevado em favor da sociedade futura, rica de paz e de progresso legítimo, encontrarão as respostas aos inúmeros quesitos
que permanecem desafiadores, aguardando solução. Então, Joana de Ângeles, 15 de setembro de 1999. Então, esse é um grande desafio, né, que todos nós enfrentamos, né? E eu acredito que seja o maior de todos, né? O desafio de mantermos a nossa família, né, unida, coesa, equilibrada, né, para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva, né, com alegria, com paz, com amor, com alegria no lar, né? Então esse desafio nos traz de volta, né, a reencarnação, para que a gente possa ajustar as nossas condutas erradas de vidas passadas junto àqueles familiares aos quais nós nos preparamos no mundo espiritual, né, por 40, 50, 60 anos, né, nos preparando lá para vir aqui, reencarnar naquela família, naquele núcleo familiar, para fazer então esse trabalho, né, de reconstrução das nossas vivências. Eu convido os irmãos que, quem tiver o livro Missionários da Luz, o capítulo 13 nos traz aqui a reencarnação de Segismundo. É um capítulo fantástico, né? Nos traz muitas informações sobre o que acontece com a reencarnação, né? No momento da fecundação, né? A preparação do mundo espiritual para que a gente possa reencarnar. E ele conta então a história do Segismundo, que em reencarnação passada ele havia matado seu pai, né? O Adelino e a mãe Raquel então estão se preparando para recebê-lo como filho. Mas o Adelino está com muita dificuldade para aceitá-lo, né? Basta o Segismundo aproximar-se dele e ele fica, né, desorientado. Então, o que faz a espiritualidade amiga? Faz uma reunião espiritual no momento que eles dormem, né? Retirando-os do corpo, e faz então uma reunião, uma aproximação do Segismundo, né? Ele estava muito... estava muito preocupado, né, com a nova reencarnação, pedindo realmente perdão para o seu pai, né, por ele ter cometido então este erro, né, em vida passada, e pedindo para então esse perdão, para que esse perdão se concretizasse aqui na vida terrena, né, ele nascer como filho do Adelino e da Raquel. Nesta reunião então a espiritualidade consegue o êxito, né, e eles aceitam recebê-lo como filho. Então é um capítulo maravilhoso, né? Missionários da Luz, capítulo 13, tá? A reencarnação de Segismundo. E para que a gente consiga, né, esse objetivo maior que a espiritualidade nos pede, nós precisamos encarar a caridade conforme Jesus nos ensinou, né? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, para que a gente consiga, né, então, dar esse salto evolutivo que nós precisamos, né, porque nós estamos aqui num processo evolutivo, um dia nós chegaremos a espíritos puros, né, então a cada reencarnação a gente dá um passinho à frente nesta evolução espiritual, né, então todos nós retornaremos quantas vezes forem necessárias para o aprendizado aqui neste planeta Terra, ou em outros planetas, né, conforme a nossa necessidade evolutiva. Então, a benevolência, o que é que nos pede? Então, a bondade, né, com a família, com os amigos, com a sociedade em si, né, no local do trabalho, onde a gente se encontrar, o desafio é ser bom, né, praticar o bem. Ser indulgente com as imperfeições alheias, ou seja, não ver o defeito do outro, e sim os nossos próprios defeitos, para que a gente possa corrigi-los, né? Então, precisamos fazer este mergulho, né, para dentro de nós mesmos, para a evolução. E o perdão das ofensas, né? Precisamos trabalhar esse perdão, né? Jesus nos recomenda perdoar não 7 vezes, né? Mas 70 vezes 7 vezes, né? Ou seja, perdoar sempre. Então, é um processo, né? A gente sabe que muitas vezes é difícil o perdão, mas Jesus nos deixou, inclusive, para o último ensinamento nosso, né? Quando ele estava já nos derradeiros momentos da sua morte, pregado à cruz, ele pede a Deus, né, que perdoe aqueles irmãos que haviam lhe pregado na cruz, porque eles não sabem o que fazem, né? Jesus estava se referindo à lei de causa e efeito, né? Então nós retornamos, né, para acertar o nosso passado, né, delituoso. E para que aconteça isso, o melhor é viver em família. É um
um chamado, né, que a nossa Federação Espírita Brasileira nos faz para que trabalhemos esse tema, né, frequentemente em nossas casas espíritas, para que possamos realmente desenvolver, né, o tema família. Kardec pergunta, então, aos amigos espirituais, no Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E a resposta foi um recrudescimento do egoísmo. Ou seja, nós retornaríamos lá para o tempo das cavernas, né, se chegar um dia, né, acabar a sociedade, acabar a família. Né? Então, realmente, a importância, né, da nossa família. Um chamamento, né, que nós fazemos para que trazemos os filhos para a evangelização infanto-juvenil na casa espírita. Porque, segundo a espiritualidade, né, é um verdadeiro antídoto contra as drogas e as más vivências. Então, a criança que conhece Jesus vai ter uma postura, né, diferente em sua caminhada, no seu dia a dia. Então, o exemplo, né, principalmente dos pais, arrasta. Né? Então, precisamos dar bons exemplos para os nossos filhos. Levamos os nossos filhos para a escola, né, para eles aprender. E por que não trazer para a casa espírita, né, para esse aprendizado? Conhecer Jesus, conhecer Deus, né, o nosso objetivo maior da encarnação. Porque um dia Deus nos perguntará, que fizeste do filho que eu confiei a ti? Né? Se ele permaneceu atrasado, a culpa é nossa. Teremos que responder por isso. Né? Teremos que pedir uma nova reencarnação para auxiliar esse filho. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Ser pai e mãe. E o importante, então, até os 7 anos, né? A formação do caráter da criança. Né? Então, é um período fértil, né? Para a evolução dessa criança. Porque ali apenas o corpo é pequenininho, né? O espírito é antigo. O espírito vem do plano espiritual, né? Com vivências, já muitas em outras vidas, né? Com acertos e erros, né? Com vícios muitas vezes. Então os pais precisam, desde o primeiro dia de vida, né, estar atentos a esses vícios, né, que a criança possa ter, principalmente o egoísmo e o orgulho, né, que são as duas chagas da humanidade. Então precisamos estar muito atentos, né, para que a gente possa auxiliar esta criança desde o princípio. Também, né, colocar limites, né, o sim, sim, não, não, né, os pais devem, né, tratar os assuntos da infantis com a mesma coerência, né, se um diz sim, provavelmente o outro diga também não, deve também dizer, né, porque senão um diz sim e o outro diz não, fica difícil da criança entender, inclusive, né, os limites que nós possamos colocá-los. E Samitiba, um educador, né, nos diz que quem ama, educa. Né? Então, a educação é essencial à nossa vida. Ajudar e insistir na educação dos filhos. A família é o centro de indução, o centro de influência, né, para a criança, mais poderoso de todo o universo. Então, a família é responsável, né, pela educação dos filhos. Esse comentário aqui está no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, escrito por Chico Xavier, né, recebido por Chico Xavier. Então precisamos combater os 2 vícios mais importantes, né, que são o egoísmo e o orgulho. Esse é o trabalho maior que nós temos aqui durante toda a nossa reencarnação. Né? Como educar os nossos filhos? Eles não vêm com manual de instrução, né? Então a gente tem que ir aprendendo, né? Principalmente o primeiro, né? Às vezes sofre um pouco mais, mas depois os outros é mais fácil. Embora, né, as nossas famílias hoje estejam bastante reduzidas, né? Meu pai eram 13 irmãos. Né? Minha mãe eram 8. A minha, né, eu tenho 7 irmãos. Né? Mas os meus filhos, tenho 2 filhos só. Né? Então a gente está reduzindo, né, o número de filhos pela conscientização também, né, que precisamos ter essa responsabilidade, né, com as crianças que colocarmos no mundo. Né? É muito importante. Kardec pergunta também na questão 558, qual a missão dos espíritos? Né? Por que nós reencarnamos? E a resposta é se auto-aperfeiçoar, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são seus ministros. Né? Então, nós somos ministros de Deus, né? Estamos aqui para auxiliar a evolução do planeta
e da humanidade toda, né? Um dia nós chegaremos a espíritos puros, assim como Jesus, né? O nosso modelo e guia é. Né? Então precisamos buscar esse mestre, nesse modelo e guia, né, para a nossa evolução, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma fonte muito rica, né, de informações de que Jesus nos deixou, né? Um roteiro preciso para a nossa evolução. Então, Jesus resume, né, toda a lei e os profetas em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? E não faça aos outros o que não queres para ti. Né? Então, Jesus resumiu toda a lei e os profetas nessas 2 leis, né? Nos mostrando, então, que o verdadeiro princípio é o amor. Né? Precisamos aprender a amar. Então, muitas vezes nós trazemos o coração atrofiado, né? Precisamos então aprender a amar. E para vencer principalmente o orgulho, né? Vencer os vícios, o pai de muitos vícios, a negação, né? O orgulho, a negação de muitas virtudes, fonte de quase todos os males, o principal motivo de quase todas as nossas ações. Por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso da humanidade. Né? Então, nos achamos maravilhosos, difícil muitas vezes verificar o que nós precisamos mudar. Né? Nós vemos o que o outro, né, precisa mudar, mas nós ver os nossos defeitos, né, ver realmente em que grau evolutivo eu estou, é um desafio muito grande para nós, né? Porque muitas vezes pisa, né, no nosso orgulho, na nossa vaidade. E o egoísmo, né? O egoísta, ele quer tudo para si, né, Miri? O outro que se dane, né? Então nós precisamos então trabalhar, né? Combater o egoísmo, principalmente com a educação, né? A nossa Mestre Jesus nos aconselha a isso. E segundo Kardec, então, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, né? No momento que nós criamos um bom hábito, nós vamos mantê-lo para toda a vida, né? Então é importante a criação desses bons hábitos. Então, através da reencarnação, retornamos na família que precisamos evoluir, né? Que precisamos nos educarmos. Emmanuel nos diz que a família consanguínea é lavoura de luz da alma, né? A importância, então, da nossa família. Não haverá renovação da humanidade se não houver a evangelização do homem, a iniciar-se na célula da organização social que é o lar. Então nós precisamos nos evangelizar, né? E nós sugerimos fazer o evangelho no lar uma vez por semana, né? Reunir a família, lermos uma página evangélica em voz alta, podemos colocar um frasco de água, né, para fluidificar e orarmos, né, pelos nossos familiares, encarnados ou desencarnados, por toda a humanidade, né? Podemos incluir sempre os irmãos sofredores, que eles também sejam amparados por essa nossa oração. André Luiz nos diz, experimente tratar os familiares como você trata as visitas. Né? Porque normalmente você trata a visita muito bem, né? Com muito respeito, né? Com amor, com compaixão, com compreensão, com diálogo calmo, fraterno. Então a família é o nosso maior bem, né? Então precisamos valorizá-la, né? O diálogo, né, fraterno em nossos lares, né? Precisamos aprender a falar, não gritar, né? Então o amor de Jesus nos dando a própria vida, né, por todos nós. Segundo João, né, no capítulo 1 do versículo 29, ele nos diz que o Cristo, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Porque ele é todo amor, né? Ele foi o amor que reencarnou entre nós, nos ensinando então que devemos, né, carregar a nossa cruz e continuarmos a nossa caminhada. Momentos difíceis fazem parte da nossa evolução, mas são passageiros, graças a Deus, né? Então que amanhã, se estivermos passando um momento difícil hoje, amanhã será um dia melhor, né? Oração e vigilância sempre, né? Nosso Mestre Jesus nos recomendou. Então, a maior virtude é aquela realizada sem o interesse pessoal. Né? Nós precisamos aprender a sair de nós mesmos, né? Para olhar o nosso próximo, para que a gente possa auxiliar mais. Qual a maior escola de amor que existe no mundo? A família.
Melhor profissão para aprender a amar: o trabalho dos pais e das mães. Né? Então, são convites aí, né, que o nosso Mestre Jesus nos deixou para toda a nossa evolução. Estamos passando, né, como sabemos, por um momento de transição planetária. Né? O nosso planeta Terra está evoluindo e está sendo feito, vamos dizer assim, uma triagem aqui no nosso planeta, né, dos espíritos. No momento do desencarne, muitos irmãos, né, que tiveram dezenas, centenas de oportunidades reencarnatórias e não aproveitaram no bem, esses irmãos estão sendo convidados para retirar-se aqui do nosso planeta, né? Estão indo para planetas mais adequados às suas preferências. Né? Então vai ficar aqui quem tiver realmente incumbido de praticar a caridade, o bem, né? São as duas virtudes maiores. Então a reencarnação não é por acaso, né? Nós programamos esta reencarnação no mundo espiritual. Nossos filhos não pediram para nascer, eles imploraram, né, para ser nossos filhos, por isso estão aqui conosco, né? Talvez não sejamos os melhores pais, mas é o que eles merecem, né? Porque nós estamos também aprendendo, né, a ser pais, né? Estamos aprendendo e evoluindo no nosso dia a dia, né? Para fazer então os reajustes necessários na nossa evolução. Reconciliar-se então, né, com os nossos adversários, com nossos inimigos, arrepender-se, né, daquilo que nós fizermos errados. A reforma íntima, né, deve ser diária, né, para nos melhorarmos a cada dia um pouquinho. E segundo Kardec, né, coloca no livro, no Evangelho, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Pois aquele que fizer mais esforços para domar as suas más inclinações é o melhor espírita, é o melhor cristão, né? Porque ele realmente está se corrigindo, né, no seu dia a dia, procurando se melhorar. Usar também do bom humor em família, né? O diálogo fraterno, né? Fazer carinho nos seus filhos, nos seus familiares, dialogar, né? Então com paciência, evitar agressão verbal, dialogar em família, né? O evangelho no lar, eu já falei, e experimentar tratar então as visitas como nós tratamos, melhor, tratar os familiares como nós tratamos as visitas, né? Que possamos nos ajudarmos. E Jesus é o caminho, né? A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, né? Então ele é o caminho e o nosso evangelho é o roteiro, né, para que nós possamos chegar lá. Porque Cristo já era, né, há 4,5 bilhões de anos, esse Espírito perfeito, né? Ele veio, né, de outras galáxias comandar a formação do nosso planeta Terra. Ele é um co-criador maior junto a Deus, né? Então Jesus nos conhece, né, perfeitamente a todos nós. Segundo Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: um cristão é uma mente pela qual o Cristo pensa, um coração pelo qual o Cristo ama, uma voz pela qual o Cristo fala, uma mão pela qual o Cristo ajuda. Então nós somos representantes de Jesus, né? Ele está diuturnamente conosco, né? Ele jamais nos abandonou. Ele é o governador do nosso planeta Terra. Então precisamos aprender a amar, né? Como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, ajudar como Jesus ajudou a todo mundo, né? Que lhe procurou, né? Ele sempre deu uma palavra de conforto, de carinho, né? Auxiliou a todos nós. E para encerrar, eu vou ler uma mensagem que nos fala sobre o amor, né? Do espírito Dimas, do médium Newton Stunk. Nos fala o seguinte: o amor não é invejoso, o amor não é agressivo, não é orgulhoso, não se regozija com o mal, não tem medos. O amor é força, é o bem o tempo todo, é esperança, é paz. O amor é felicidade, é caridade, é fé, é verdade, é alegria dos amigos. O amor está em tudo que é bom. Quem ama vive bem e consegue sentir o prazer de ser amado também. O amor é tudo o que devemos oferecer às pessoas que nos cercam, a vida. Amar faz bem.
Então que Deus e Jesus nos abençoe a todos, né? Que estas palavras, né, possam nos incentivar nesse caminho, né, da união dos nossos lares, das nossas famílias, né? E que possamos futuramente formar esta família universal, né? Pois somos todos irmãos, conforme Jesus nos falou, né? E Deus é esse Pai maravilhoso, que nos dá as mesmas oportunidades a todos nós, né? Porque criou-nos todos iguais, simples e ignorantes, né? E nos dando, então, a inteligência, né, que está gravada em nós para a nossa evolução, para que sejamos um dia, né, seus familiares, né, junto a Deus, que é o nosso Pai Criador. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.